paz do Senhor, queridos professores. Estamos mais uma vez aqui no EBD em Síntese Momento Pedagógico da classe de adolescentes. Irmã Zuênia, Congregação de Jardim Petrópolis, setor 39, aqui novamente com vocês. Irmã Deise, a paz do Senhor, irmã Deise. A paz do Senhor, me chamo Deise, sou da congregação de Jardim Petrópolis, setor 39. Hoje iremos continuar falando, Deise, sobre Paulo e vamos focar na lição de número 4, a primeira viagem missionária, que tem como mensagem: então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Atos capítulo 13, versículo 3, com 3 objetivos. Essa lição nos abarca aqui, que é descrever a rota da primeira viagem missionária de Paulo, explicar como eram as viagens na época do apóstolo, refletir sobre essa vocação missionária. Lá no ponto de partida, nós vamos estudar, né? Tem assim dizendo que hoje nós vamos dar início a uma jornada missionária de Paulo. Então, atente-se para detalhar, professor, que o acompanhamento, o apóstolo durante todo o seu ministério, o vínculo com a igreja de Antioquia, a ligação de Paulo com essa igreja que o enviou como missionário, permaneceu até o fim do seu ministério. Essa ligação expressa uma postura de compromisso e obediência. Essas são atitudes essenciais para quem deseja exercer vocação missionária, né? Onde na nossa igreja também tem muito, acontece bastante o envio de missionários. Como dinâmica para hoje, o que Deus colocou em seu coração, Deise, compartilhe conosco. Tenho como tema Mapa Vivo da Viagem Missionária. E o objetivo é descrever a rota da primeira viagem missionária de Paulo. E os materiais que vamos precisar é fita adesiva, placas com o nome das cidades e Bíblia. Você vai colocar as placas no chão, formando um caminho, formando uma rota. Escolha um aluno para ser Paulo e outro Barnabé. A turma lê Atos 13, 14, enquanto os missionários caminham pelas cidades. Cada vez que chegarem a uma cidade, alguém lê o versículo correspondente o que diz que aconteceu ali. Por exemplo, em Pafos, Atos 13, Atos capítulo 13, versículos 6 ao 12. E aí, para fechar, peço que a turma repita a rota em ordem. Quem conseguir sem olhar ganha um aplauso. Missionário. Ah, muito bom. Esse aplauso também pode ser transformado em um chocolate, né, Deise? Pirulito, um Exato. mimosinho para incentivar. Muito bom, muito bom. Vai ser ótimo, eles vão gostar bastante. E também vai trabalhar, né, o nome das cidades ali, até para eles fazerem um exercício de memorização, né? Bem interessante que cada plaquinha tem ali o nome e eles vão ali falando em ordem. Muito legal, gostei bastante. E como dica, eu trago um chamado em ação, que o objetivo é refletir sobre a vocação missionária. Material é cartões com situações reais. Exemplos de cartões, você pode colocar: seu colega novo está sozinho no recreio. Uma amiga está triste e pede ajuda. Você foi convidado para falar de Jesus. E aí são dicas que vocês podem usar mais, né? A criatividade de vocês, professores. E como fazer? Cada aluno sorteia um cartão. Ele responde: como o missionário de Jesus agiria nessa situação? Após, né, cada um falar ali sobre a situação que tirou, vocês vão refletir em Atos 13, capítulo 2. Desculpa, Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, né? O chamado de Paulo e Barnabé. E vocês vão fazer uma pergunta final. Missão é só viajar para outro país? Então, a gente vai esperar, né, essa devolutiva deles. Então, dica de ouro para essa aula: faça-os lerem a Bíblia. Em cada dinâmica, ninguém pode responder sem ler o versículo indicado, né? Assim você transforma essa atividade em uma investigação bíblica e não apenas em uma brincadeira. Porque a gente tem que lembrar que essas dicas pedagógicas não são apenas para engajar os nossos alunos, elas têm um objetivo, que é glorificar a Deus, né? Através da mensagem que vai ser traga ali para aquele momento, e engajar sim os nossos alunos, mas em especial
glorificar o nome do Senhor. Então, os nossos alunos, eles precisam aprender que para isso a gente precisa ler a Bíblia, estudar, mastigar, né? Essa é a expressão, para ter mais aporte espiritual lá na frente. Bem, essas foram as dicas de hoje. Já gostaríamos de agradecer. Se você não é inscrito no canal, tem que fazer o quê, Daisy? Se inscrever, compartilhar e comentar. Muito bem, né? Divulgar, divulgue. E se fizer as nossas dicas, vão lá, poste nas redes sociais, marca o Denec RN no Instagram, ficaremos muito felizes. Gostaria de agradecer ao pastor Martim, toda a direção do Denec, pelo apoio, pelo suporte. Irmã Deise, a vocês, queridos professores, que Deus os abençoe e dê uma ótima semana. Até a semana que vem, na lição de número 5. Que Deus os abençoe.